Deus. Já somos todos bem-vindos aqui nesta casa bendita, uma casa abençoada que nos acolhe aqui em nome de Deus e de nosso Senhor Cristo e que tem como missão a caridade. Então nós vamos agora elevando bem alto o nosso pensamento, o nosso coração, o nosso entendimento, e no silêncio das formulações que nós vamos fazer, entendendo que a espiritualidade benfazeja está aqui nos acolhendo e vendo aí os nossos anseios mais íntimos. Coloquemos aqui então nossa gratidão por estarmos aqui reunidos em torno do estudo e da reflexão do Evangelho, com bastante simplicidade, que possamos abrir os nossos corações para que possamos sair daqui com um entendimento que nos conforta, um entendimento que nos traz a resignação. E que possam os nossos irmãos que estão concentrados lá na sala da fluidoterapia, que vão atuar aqui hoje como operadores do passe, que eles também possam servir a Deus aqui, que eles possam ser úteis e proveitosos e que possam também cada um receber a assistência espiritual que estão carregando no íntimo de cada um deles. Assim seja. Hoje, como o João já falou, a nossa reflexão é sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, itens de 1 a 4, e o item 6 também. Nós vamos entender a justiça das nossas aflições e a causa delas. Então nós vamos ler um trechinho do texto evangélico. Toda vez que nós lemos um trechinho do texto evangélico, nós melhoramos a faixa vibratória do nosso entendimento, da nossa atitude mental, e assim nós criamos uma possibilidade melhor de acesso aos benfeitores espirituais nas nossas vidas, onde quer que estejamos. Então ouçamos a leitura. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículos 5, 6 e 10. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque rireis. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 20 e 21. Mas ai de vós, ricos, porque tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós os que agora rides, porque gemereis e chorareis. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 24 e 25. O evangelho da semana anterior foi o colóquio que Jesus teve com Nicodemos, deixando claro, deixando cristalino, que importa sim
nascermos de novo, num corpo de carne e osso e o mesmo Espírito, para que nessas idas e vindas nós possamos ir trabalhando em nós de degrau em degrau, como quem sobe uma escadinha, para irmos retirando de nós mesmos as nossas imperfeições e formando as nossas virtudes, para formarmos o nosso patrimônio do ser espiritual, que é conhecimento, moralidade e as nossas boas obras. Ele deixa de maneira clara e cristalina. Mas como ele, nesse colóquio, pós-colóquio, ele estava acompanhado de André e Tiago, que quiseram saber mais e maravilhados disseram: olha, mestre, por que no seu colóquio você já não coloca isso para os seus seguidores nas suas pregações? E Jesus responde: não se começa a construção de uma casa pelo teto. É preciso dar tempo para a humanidade absorver mais conhecimentos, e aí vem o século. Então é preciso começar pelos alicerces. E aí o mestre vem falar do bem-aventurados os aflitos. E aí na França do século XIX foi aguardada a explosão da racionalidade pelo iluminismo para trazer essa doutrina que nos apresenta tanta coisa boa e coloca um evangelho de uma ordem que nos traz a compreensão. Então nós vamos entender a justiça das aflições, porque estamos aqui agora reencarnados num novo corpo, numa nova existência, e daqui seremos retirados, e viemos aqui para angariar mais conhecimentos pela experiência dia a dia que nos é dada na grande escola da vida, que é um educandário. E aí nós vamos amealhar as experiências rumo ao na construção, para além dos alicerces, do nosso autoaprimoramento, da nossa evolução, o nosso aprendizado, a nossa reabilitação, o quê? Moral, a nossa recuperação moral, mas isso é construído aos poucos. Nós recebemos de Deus um grande presente de reencarnar aqui na Terra e temos sim um passado. E nós trazemos, todos nós, religiosos ou não religiosos, cristãos ou não cristãos, no mundo inteiro, encarnados aqui, estamos mergulhados em uma grande provação. E aí, quantas reencarnações teremos? Não sabemos, vai depender de nós, porque tem causa as nossas aflições. As causas atuais, nós amealhamos pela nossa imprevidência, por querermos acompanhar os ditames mundanos aí, e muitas vezes não podemos, e eles nos arrastam para o ter mais do que para o ser. Ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa menos orgulhosa, ser uma pessoa mais bondosa, incluir na nossa vida mais generosidade. E aí nós atuamos de uma forma que atrapalhamos muitas vezes, estragamos os nossos relacionamentos por ambição desmedida, ambição irresponsável, ganância, problemas no relacionamento,
às vezes atuamos como um espinheiro na vida do outro, queremos mudar o outro e não olhamos para nós mesmos, não queremos ter um trabalho com a nossa reforma íntima. E aí nós colocamos a nossa vida num caminho de muitas aflições. Nós vamos buscar muitas vezes as aflições, problemas de relacionamento dentro da família e fora dela, problema no emprego, problema na nossa vizinhança, porque dá trabalho, é trabalho íntimo, conquistar a nossa humildade e diminuir o nosso orgulho. Nós somos esse ainda, é por isso que nós estamos aqui. Então, isso causa a aflição da vida presente, o modo como nós estamos dirigindo a nossa vida. E aí tem os problemas oriundos de causas das vidas passadas. Qual? Não sabemos qual, porque o Senhor é justo e misericordioso. E Ele não aplica a punição, Ele tem uma lei colocada, mas a lei precisa ser cumprida. Então a reencarnação, que carrega para nós um aprendizado, lições, oportunidade, ela traz para nós muita dor e sofrimento que nós precisamos ter um olhar para dentro de nós mesmos. E aí aqui no item 5, só um pedacinho doutrinário, diz assim para nós: Deus vê o progresso de todas as criaturas, Ele vê. Eis porque não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Então, onde nós estamos lendo aqui impune, não é Ele que vem punir. Esse impune significa não deixa sem consequências. Porque as nossas atitudes praticadas, tanto no mal quanto no bem, ela tem consequência. No bem, recompensas. E no mal, consequências. Vamos ter que passar a limpo aquilo que nós fizemos. E não precisa ser tudo de uma vez, porque Ele não dá uma carga maior que os nossos ombros possam carregar. Aí Ele diz assim: não há uma só falta, por mais leve que seja, uma única infração à sua lei que não tenha consequências forçosas e inevitáveis. Donde se segue que tanto nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido naquilo em que pecou. Punido, vai receber as consequências pelo próprio tribunal da nossa própria consciência. Então nós estamos vendo que a lei da reencarnação, uma vez colocada, ela está intimamente ligada à lei de causa e efeito, que já está de uma forma subliminar no capítulo 1. Tem que cumprir o último J e o último tio. Ou seja, temos que evoluir. Então, vamos ver as causas das vidas passadas. As deformidades de nascença, as doenças de nascença, as doenças incuráveis, aquelas causas daquelas pessoas que trabalham e nada dá certo na vida delas, coisas que muitas vezes, de um modo aparente, não se identifica que aquela pessoa deu causa nesta vida presente para aquelas aflições terríveis que ela está passando. Então, vem lá
das nossas existências anteriores. E o Senhor, Ele renova para nós essa oportunidade abençoada. Mas as recompensas só se realizam na vida futura. Amanhã é a nossa vida futura. Nós começamos desde já, se nós quisermos. Tem que ter o nosso querer. E aí, é por isso que a casa espírita, ela vem clarear, ela convida para o voluntariado, porque quando nós servimos, quando nós estamos sendo úteis ao próximo, manda os decretos divinos que sejam aliviadas as nossas aflições, porque os benfeitores estão contando conosco aqui como instrumento. Até um tempo atrás tinha o cartaz aí, que manda a justiça divina dar uma abrandada nas nossas aflições. Emmanuel, grande trabalhador de Jesus, nos fala isso aí. Então, lá no capítulo 19 do livro Ação e Reação, o instrutor espiritual lá fala para nós que, trabalhando aqui as nossas dores e as nossas aflições, nós temos 3 tipos de aflição, de dores, dor e sofrimento, tanto de ordem física como de ordem moral, espiritual. Ele diz assim: dor evolução. A dor evolução, ele diz lá, é de fora para dentro. Então é a nossa trajetória aqui, no nosso emprego, no nosso núcleo principal chamado família, na parentela, que é os pontos da nossa rede, né? Na nossa vizinhança, na nossa vida, no movimento da nossa vida, onde quer que estejamos. É a dor evolução, é o enfrentamento diário que nós temos com os problemas e desafios que vêm para nós, para o nosso burilamento, o nosso aperfeiçoamento, para encontrarmos soluções. E aí vamos subindo a escadinha da evolução. Aí ele diz lá da dor expiação. Todos temos uma dorzinha expiação. É aquela que nós trouxemos de vidas passadas, que pela nossa ignorância, nossa negligência, a nossa imprudência, a nossa falta de capacidade de compreender a lei do amor, nós cometemos erros e enganos, ferimos muito. Aí nós temos que passar por lições que vêm de dentro para fora, porque estão registradas no nosso corpo espiritual. E aí é chegado o momento desses resgates para fazer evolução. E a dor auxílio. O que é a dor auxílio? Ele diz lá que é para evitar a nossa queda e o nosso fracasso. Então aparece uma dor, aparece uma enfermidade, muitas vezes longa, muitas vezes difícil, que vai fazer gastos no nosso bolso, que vai nos obrigar a aceitar sermos ajudados por outra pessoa, que precisa, às vezes, colocar um plástico no nosso braço, na nossa perna, para tomarmos banho, que precisa ajudar, que precisa dar até a comida na nossa boca, que a família precisa colocar cuidadores 24 horas. E aí, causa o que em nós? Reflexões, são chamamentos para a nossa reflexão. Aí começa a rolar na nossa mente: por que eu fiz isso para tal pessoa? Porque aí sobra tempo, né?
Muitas vezes estamos até acamados, não é? Então, se eu soubesse o que eu sei hoje, eu teria feito melhor. Aí começa a chover essas reflexões na nossa mente e até umas promessinhas de boca fechada. Se eu me recuperar, eu serei uma nova pessoa. Eu vou praticar mais a caridade, eu vou estender a mão para o próximo, eu vou parar de julgar. E aí, para que entendamos como temos um Deus justo, misericordioso, envia para nós a melhor pedagogia para o nosso aprendizado. Sentir na carne, para fazer entendimento e evolução. E aí, a preleção, ela tem como um fundamento ser consoladora, porque todos nós carregamos as aflições. Mas a doutrina espírita, ela é tão esclarecedora que ela, às vezes, ela fala tão objetivamente coisas que muitas vezes não agrada. Ou alguns colegas voluntários falam, olha, aquilo foi pesado para uma preleção. Então a doutrina convida para os cursos de aprendizado para nós. E esse livro de Ação e Reação, do André Luiz e Chico Xavier, ele traz muitas histórias relatadas que as pessoas voltaram aqui, quem foram elas no passado. E aí nos cursos, essa leitura de ação e reação, ela é muito recomendada. E aí, vamos tranquilizar o nosso coração. A justiça das aflições, vamos localizar a nossa dor aí, se ela é auxílio, se ela é evolução, se ela é provação. E vamos sustentar naquilo que Jesus veio ensinar. Por que não ensinam então em outros rótulos dos nossos irmãos em humanidade a lei de causa e efeito e a lei da reencarnação? Porque lá no segundo concílio de Constantinopla, concílio ecumênico de Istambul, hoje atual Istambul, Justiniano mandou retirar, porque incomoda. Mandou excluir, estudaram criteriosamente a doutrina de Orígenes, Tertuliano, Santo Agostinho de Hipona, que já viviam pregando a pré-existência da alma e a pluralidade de existências. Nós estamos aqui, o mesmo espírito, numa nova existência, passando por aquilo que estamos precisando passar. Não fiquemos comparando e nem fiquemos querendo ser aquilo que não podemos. Não quero morar no bairro, eu quero ir num condomínio bacana. E aí eu atropelo o meu orçamento, causa atual da minha aflição. Por que será que eu vim com essa doença incurável? Causa anterior da minha aflição. Olha, por que eu estou tendo tanto problema na minha vida, tanto desafio, para aprender na dor evolução a formar tolerância, paciência, suportação, aprender a enxergar o lado bom da vida, a beleza da vida. Não como Haroldo Dutra Dias nos diz, aquela fita crepe que esqueceram na arrumação decorativa de uma mesa do palestrante carregada de flores, a pessoa fica lá vendo, olha lá, esqueceram uma fita crepe lá, com tantas flores maravilhosas, aquela toalha bonita. Vamos mudar o nosso foco. Então a doutrina espírita, ela faz isso conosco. Ela nos ensina o porquê da vida. Ela nos ensina que somos espíritos eternos, seres espirituais, e que um dia nós vamos deixar
essa centelha divina que nós temos dentro de nós virá um farol. E aí, como Madre Teresa, não vamos querer ficar lá no céu de nuvem em nuvem. Vamos querer voltar aqui para ajudar o nosso próximo aflito em espírito, mesmo que ele não perceba. E aí, para finalizar, vamos ler aqui André Luiz e Chico Xavier. Quando você se observar à beira do desânimo, acelere o passo para frente, proibindo-se parar. Ore, pedindo a Deus mais luz para vencer as sombras. Faça algo de bom, além do cansaço em que se veja. Leia uma página edificante que lhe auxilie o raciocínio da mudança construtiva de ideias. Tente contato de pessoas cuja conversação lhe melhore o clima espiritual. Procure um ambiente no qual lhe seja possível ouvir palavras e instruções que lhe enobreçam os pensamentos. Preste um favor, especialmente aquele favor que você esteja adiando. Visite um enfermo, buscando reconforto naqueles que atravessam dificuldades maiores que as suas. Atenda às tarefas imediatas que esperam por você e que lhe impeçam qualquer demora nas nuvens de desalento. Guarde a convicção de que todos estamos caminhando para adiante através de problemas e lutas na aquisição de experiência e de que a vida concorda sim com as pausas de refazimento das nossas forças, mas não se acomoda com a nossa inércia. Assim seja, e vamos agora nos preparar com a chamada para o passe e ao sentarmos naquela cadeira de fluidoterapia, possamos sim recebermos aqui um banho de energias novas e renovadoras e que saiamos daqui na paz de Jesus e confortados e despertados, para que procuremos o Mestre e que assim seja, graças a Deus.